Olá a todos, aqui é o David Guilherme, engenheiro de software da FBS, Sistemas, Fábrica Brasileira de Software. Estou aqui no nosso último vídeo da apresentação do software de CRM da FBS. Então vamos lá, se você não assistiu o vídeo 1, vídeo 2, está na nossa playlist, assiste, para você contextualizar o que estamos falando aqui. E agora, nesse vídeo, a gente vai apresentar como que é o dia a dia do vendedor, né? Do departamento comercial, utilizando a ferramenta. Então, quando o vendedor ele entra na ferramenta, a primeira coisa que ele tem já são o funil de venda, principalmente que está em negociação. Então ele sabe, de uma maneira fácil, tudo que ele está envolvido e todas as oportunidades, né, tem até o código da oportunidade, que ele está trabalhando. Tá? E qual que é o percentual aqui, a chance de fechamento. Se ele clicar aqui, ele entra dentro da oportunidade e ele vê qual que foi a fase, né, dessa oportunidade e quanto que foi o avanço dela. Ela andou 90%. Então ela passou pela prospecção, ela virou uma proposta de orçamento, ela está em fase de negociação. Ele consegue ver de uma maneira fácil, objetiva, as etapas que essa oportunidade andou, como foi realizado isso. Também ele tem os dados da oportunidade, ele tem aqui todo o agendamento que foi realizado com o cliente, então ele vê de uma maneira fácil, né, que ele falou com o David Casco aqui, a data que foi feito esse agendamento. Ele tem aqui os follow-ups junto com esse cliente, então ele vê os follow-ups que ele realizou, se tiver algum follow-up de projeto, ele pode colocar aqui também. Tá? Lembrando que aqui são dados hipotéticos, são dados de exemplo, para que você possa entender um pouquinho como funciona a ferramenta. Tá? Não são dados reais. Então, aqui na Home, além de ele ter, de maneira fácil, tudo que ele está trabalhando e negociando, ele tem a agenda do dia, então se ele agendou alguma coisa para fazer hoje, preciso ligar para o cliente tal, preciso falar, fazer uma apresentação do produto tal, ele pode colocar na agenda dele que aparece a agenda do dia, e aqui tem as atividades, tudo que foi alterado, né? Tudo que ele realizou dentro do CRM. Então, nesse botãozinho a gente tem o menu deslizante, essas duas partes eu expliquei no vídeo anterior, né? Como estou no usuário administrador, eu tenho esse acesso, geralmente um usuário, depois eu mostro, o vendedor ele não tem esses dois acessos, e aí começa. Aqui no planejamento de meta, se ele tem alguma meta para seguir, que o gestor dele imputou para ele. Então ele consegue ver a meta, nesse caso não foi imputado nenhuma meta, ele consegue ver a meta e ver qual percentual ele já atingiu da meta mensal. Tá? O cadastro de conta, aqui são todas as contas que o cliente cadastrou ou que está dentro da carteira dele para ele trabalhar. Lembrando que a conta é o cadastro da empresa em si, tá? É o cliente em si. Então, aqui dentro da conta ele pode fazer follow-up. Então ele entra numa conta, ele realiza um follow-up aqui na conta, né? Faz o agendamento desse follow-up. Ele tem os detalhes dessa conta, né? Então todo o agendamento que eu já realizei para esse cliente até hoje, quantas oportunidades esse cliente teve conosco, quem são os contatos que eu tenho lá dentro, né, para vender para esse cliente, né? O vendedor que está atrelado ao cliente, no caso sou eu, mas aqui não está configurado. As ocorrências que eu já tive com esse cliente, a ocorrência pode ser uma reclamação, pode ser um elogio, então eu coloco na ferramenta os equipamentos que eu vendo, né, o que esse cliente compra de mim, um produto, poderia estar aqui, e qual que é o cadastro desse cliente dentro do meu RP. Então eu tenho aqui, de uma maneira fácil, objetiva, todo o histórico desse cliente. E quando eu preciso cadastrar uma conta nova, eu venho aqui, cadastro essa conta, e essa conta ela passa então a vigorar no meu hall de clientes aqui na minha carteira. Lembrando que uma conta, dependendo da parametrização do CRM, ela pode passar por aprovação. Então ela sobe para cima para o meu gestor autorizar eu trabalhar essa conta. Por quê? Porque ele faz análise financeira, se o cliente não tem pendência, se o cliente é bom pagador, CNPJ, se não tem nada, enfim. Uma série de... Se o cliente tem aderência com o negócio, uma série de informação importante aí para que não gaste energia à toa. O outro pilar, né, do CRM é o contato. Então, o contato em tese são as pessoas que você conversa, que trabalham dentro da companhia, do cliente, e que você tem relacionamento. Mas o legal é que se uma pessoa sai de uma empresa e vai para outra, você não perde tudo que você teve de relacionamento com a pessoa. Apenas você tira ela daquele cliente e coloca no novo cliente, no qual a pessoa está trabalhando agora, que se torna um cliente. Por quê? Porque o relacionamento é entre pessoas, né? Então, se uma pessoa que é um comprador, ele compra produtos da sua empresa, ele muda de empresa, a chance de você vender para ele nessa empresa que ele foi é muito grande. Então, todo o histórico que você tem com ele, quando você muda ele de empresa, você leva junto.
Então, o seu histórico é com o contato. A gente trata o contato, a pessoa, como o centro do CRM, o centro de relação, o centro de negócio. Então, aqui quando você tem um follow-up do seu contato, se esse contato sai de uma empresa, você inativa ele numa empresa e coloca em outra, vai tudo junto, você não perde, tá? E a gente tem informações importantes do contato que a gente pode colocar, né? A saudação, como ele gosta de ser chamado, o telefone dele, nascimento, para lembrar da data de nascimento, para mandar um feliz aniversário, e informações adicionais importantes, religião, nome de esposa, nome de filho, informação acadêmica, ou seja, comida favorita, para mandar time de futebol. Para quê? Para que você tenha um relacionamento e fale de assuntos, né, para quebrar aquele gelo que é importante para ele. Então, você tem esse cadastro de contato e a conta contato te gera oportunidades. Dentro da oportunidade, ela está vinculada com o plano de ação, que nós falamos anteriormente. Então, a oportunidade tem tipos, né, de acordo com o plano de ação. Se você não sabe o que é isso, assista o vídeo 2. E quando eu coloco uma oportunidade, a oportunidade realmente é a proposta, é algo que eu estou trabalhando, é negociação. Essa oportunidade, dependendo do plano de ação, ela tem fase. Tá? Então, aqui eu estou fazendo uma venda da oportunidade 16 para esse cliente, ele avançou 10%, eu estou em fase de prospecção. Conforme ele vai andando nesse plano de ação, ele vai aumentando minha chance de fechamento e vai mudando, né, no meu funil, lá na home, como eu enxergo isso. Tá? Então, a oportunidade é algo muito simples. Dentro da oportunidade, eu vou fazendo agendamento, né, vou fazendo uma proposta. Aqui eles colocaram algo como projeto, isso aqui é customizado. Na verdade, é a proposta. E aqui você vai fazendo a gestão da oportunidade. Lembrando que o agendamento, a minha agenda, os meus follow-ups, as minhas conversas, o meu planejamento de fechamento, é tudo em cima da oportunidade. Então, a oportunidade é o motor. É nela que eu tenho a probabilidade de valor de quanto eu estou vendendo. É nela que eu tenho meu percentual de quanto andou de chance de fechamento. Então, é nela que eu faço toda a minha gestão do CRM. A outra coisa é a minha agenda. Então, eu faço um controle da minha agenda de forma eficaz, né? E aqui eu tenho tudo que eu preciso fazer. Eu preciso fazer uma chamada, retornar contato. Eu clico aqui, eu sei, né? Ó, ligações de manutenção da conta. Eu preciso ligar para esse cliente. Né? Então, eu vou montando minha agenda e aqui eu tenho toda a minha rotina de trabalho que eu preciso trabalhar. Dentro do agendamento, eu posso criar novos agendamentos. Né? E esse agendamento ele pode ser de vários tipos. Ele pode ser uma reunião presencial, ele pode ser uma tarefa. Né? Eu preciso fazer um relatório e mandar para o meu cliente. Ele pode ser uma chamada telefônica, é um evento, né? Eu preciso convidar esse cliente para um evento do lançamento de um produto. Eu preciso fazer uma visita lá no meu cliente. Então, e dentro desse tipo de agendamento, eu posso ter as atividades. Então, dentro de reunião presencial online, qual que é o objetivo da minha reunião? O objetivo da minha reunião é a apresentação da empresa ainda. Eu quero apresentar o institucional da empresa. Eu quero que ele enxergue o valor da nossa empresa. Nossa empresa é uma empresa de 50 anos, que fabrica isso aqui. Ou seja, então eu agendo e realizo. Não, é uma apresentação para mim falar da parte interna, com parceiros, ou para mim falar da infraestrutura. Enfim, isso daqui é tudo parametrizável, cadastrado, igual no vídeo anterior, no vídeo 2. Tá? Então eu realizo meus agendamentos, né, ele me mostra o que já expirou, o que eu realizei, né, o que está agendado e não foi feito. Então aqui eu faço toda uma gestão. Eu consigo aplicar filtro, preciso tudo que está expirado, que eu não fui, ou agendei e não fiz. Então, mostra aqui tudo que está expirado, tudo que eu preciso fazer. Eu preciso trabalhar. Lembrando que é dados hipotéticos, né? Preciso ver tudo que está agendado. Né? Você vem aqui ver o que está agendado, você sabe o que falta aí você fazer. Você viu? De uma maneira simples, objetiva. Eu preciso ver tudo do meu cliente Aceideza. Pronto, tem tudo no meu cliente Aceideza. É muito fácil, é muito objetivo, por isso que a gente não vai gastar muita energia exibindo isso daqui, né? A gente foca mais no conceito do CRM. E as ocorrências, diferente do agendamento, a ocorrência são relatos internos sobre o cliente. O cliente fazendo para nós, sobre uma oportunidade, que são importantes, o cliente fazendo um elogio pós-venda, ou o cliente fazendo uma reclamação. Então, todo esse histórico de contato é importante a gente registrar, porque a gente precisa ter isso, né? Dentro do nosso CRM, porque isso aí gera informações estratégicas do negócio. Por exemplo, um tipo de ocorrência. Vendi para o cliente ali um produto, um equipamento ou um serviço, o cliente reclamou. Né? A pessoa que executou, a pessoa que fez a instalação desse produto, desse serviço, algo assim, reclamou, não ficou contente. E ele vai reclamar para quem? É sempre para o vendedor. É a pessoa que vendeu para ele isso. Então ele vem aqui e registra essa reclamação. Né? Ele cria uma ocorrência.
registra, coloca o relato do cliente, para quê? Para ser tratado isso dentro da empresa. Né? Se é algo que tem garantia, precisa ir lá e refazer no cliente. Né? Se é algo que não tem garantia, mas o cliente reclamou e o cliente não entendeu isso, para que o departamento técnico vai lá e explique para o cliente, ou seja, essa ocorrência precisa virar uma ação. Né? O cliente ele tem que entender se realmente é um erro da empresa, se realmente é um erro dele, ou as expectativas não são bem alinhadas, mas o cliente ele tem que ter o feedback disso, então a gente tem que cadastrar uma ocorrência para que isso aí ande, né? Você tem um plano de ação sobre isso. Então é muito importante cadastrar as ocorrências para a gente fazer uma gestão de ocorrência. E a mesma coisa, né? Eu preciso ver qual ocorrência que eu tenho que responder, né? Que eu tive que responder no último mês. Então vem aqui, eu tenho todas as ocorrências que eu respondi no último mês. Então é muito fácil aplicar um filtro. Eu tenho que ver todas as ocorrências que eu tenho para essa empresa. Pronto, eu filtrei, eu tenho essa ocorrência. Então, vocês veem que é muito fácil fazer a gestão quando vocês têm os dados, quando vocês têm o fluxo de trabalho, né, que o CRM te proporciona. E a outra coisa é que tudo isso que a gente fez é muito simples, é muito objetivo. O CRM ele não pode ser complexo, pessoal. Porque se ele for complexo, a empresa não utiliza. Por isso que ele é simples. Tá? Por isso que eu expliquei como o vendedor trabalha uma ferramenta de CRM em praticamente menos de 15 minutos. Porque ele tem que ser de fácil acesso. Se for algo burocrático, a empresa não consegue utilizar. Entendeu? Ela, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Né? Tempo é dinheiro e ninguém quer ficar alimentando sistema complexo. Então, ele é simples e objetivo. E tudo isso, ele gera relatórios, né? Ele cai nos relatórios. Que aí a gente tem uma infinidade de relatórios, performance de fechamento, então a gente consegue ver tudo que fechou dentro do mês. É que aqui são dados hipotéticos, eu não vou ter nada. Aí eu tenho algumas coisas, a meta do mês, estipulei uma meta global, o que eu fechei dentro do mês, tá? Qual que é a minha quantidade de proposta realizada por ticket médio, eu consigo, por tipo de venda, como que foi minha performance, eu consigo ver relação de cliente-vendedor, o que foi vendido, eu consigo ver um relatório de contato, quais são meus contatos dentro, por exemplo, sei lá, do Acre, não sei, consigo ver o que eu tenho cadastrado, eu consigo ver minha geração de proposta, como que foi minha performance de geração de proposta dentro do mês e qual foi minha taxa de conversão, eu consigo fazer analisar minha participação de mercado. Então, se eu pegar um período aqui, né, até hoje, vamos ver se não são dados hipotéticos, eu consigo ver. Ó, então, eu propostei 3 milhões, eu fechei 8 mil, né, meu ticket médio de propostagem são 414 mil. Né, o que eu fechei de verdade, não está definido o segmento, mas eu fechei 8 mil, foi 100% das minhas vendas. Ou seja, então tudo isso aqui vira informação importante para o gestor, até para o vendedor, analisar a performance dele. Né? E todos esses relatórios, além desses relatórios, a gente tem uma ferramenta de BI que a gente cria para o gestor, né? Para ele ver a performance do vendedor, a performance do cliente, o ciclo de vida de uma oportunidade, quanto tempo demora, quando inicia, quando fecha, ciclo de vida médio, ciclo de vida por plano de ação. Ou seja, uma gama de informação, as ocorrências, né? Ocorrências positivas, negativas de determinado cliente, para que a gente possa ter com essas informações todo um suporte para a decisão, para que a empresa tenha uma empresa sustentável, uma empresa que entrega valor para o cliente e o cliente entenda isso, para a empresa até se manter no mercado, porque toda empresa tem concorrência. Né? O que não tem monopólio são só estatais, algumas de governo, né? Que fora isso, todo mundo tem concorrência. Eu não vejo quem não tem concorrência. E para você vencer a concorrência, você tem que entregar o melhor valor. Então é isso. Eu acho que eu passei um pouco, né, da ferramenta de CRM, da FBS. Nesses 3 vídeos nós contextualizamos, explicamos a parametrização, explicamos a parte de administração, explicamos aí de forma objetiva, em menos de 15 minutos, como que é utilizar a ferramenta no dia a dia. Tá? Muito fácil, muito objetivo. A FBS, né, que significa Fábrica Brasileira de Software, já está no mercado há quase 20 anos, há 19 anos que nós estamos desenvolvendo software para empresas de pequeno, médio e grande porte. Então, nosso know-how, quando a gente desenvolve um produto com especialista, então, se nosso software de metalurgia, a gente foi buscar os melhores engenheiros metalúrgicos para desenvolver esse software. O CRM aqui que eu estou te mostrando, a gente buscou os melhores analistas de venda, os melhores gestores comerciais, para a gente desenvolver de uma forma objetiva, fácil, que a empresa utilize. Então é isso, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, mande mensagem, entre em contato com a FBS. Teremos um grande prazer aí em ajudá-los, a todos vocês.
Forte abraço e muito obrigado.